Olá amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje nós vamos comentar sobre a obra O Anjo, edição do artista, publicado pela editora Figura, obra do Flávio Colim e Álvaro Aguiar. Vamos comentar também sobre o início da minha colaboração no fanzine QI e também mais um resgate histórico, a visita que fizemos no estúdio do Márcio Baraldi, ele mesmo. Confira aí. Muito bem, então vamos falar de O Anjo, que é a adaptação da novela radiofônica que o Álvaro Aguiar desenvolveu nos anos 40, 50 e 60. Para os quadrinhos, a adaptação foi publicada pela RGE, com os argumentos do Álvaro Aguiar e roteiro e desenho do Flávio Colim. Os roteiros ele foi assumindo aos poucos. E esta obra que a Figura Editora publicou, O Anjo, edição do artista, o título é O Lenhador Maldito. Por que uma edição de artista? Porque ela mostra as pranchas originais, os desenhos originais que o Flávio Colim utilizou e a RGE depois para a publicação. Então nós vamos ver como o Flávio Colim desenvolvia a sua diagramação. Vamos ver que em alguns momentos tem correções com tinta branca, tem correções do lápis, vamos ver marcações que o Flávio Colim colocava nas páginas. Nós vamos ver também a colagem de textos nos balões, a colagem de textos nas legendas. Então é um material bem interessante. E o bacana é que o formato é no formato original também, naquele formatão que parece um tabloide. Então, do que trata essa obra? Primeiro, tem um belo artigo do Gonçalo Júnior nos situando sobre o momento histórico, o momento de como o Álvaro Aguiar desenvolveu, depois a escolha pelo Flávio Colim. Também tem um pouco da biografia do Álvaro Aguiar, um pouco da biografia do Flávio Colim e também, logicamente, o desenrolar e como foi esse projeto aí da RGE, que foram as publicações do Anjo, que duraram mais de 10 anos. Muito bem. E a história em si, também temos a história, que é O Lenhador Maldito. É uma história de mistério, com muita ação. O Flávio Colim, ele usa muitas técnicas de ângulos diferentes, ele faz enquadramentos muito interessantes, muito revolucionários. Bom, revolucionários assim também com alguma influência dos artistas que ele gostava, mas o Flávio Colim, ele desenvolveu seu estilo próprio e ali até o seu traço nós vamos vendo durante todas as edições do Anjo, que ele foi desenvolvendo o traço que hoje é característico. Muito bem, os ângulos, eu não vou nem comentar sobre a primeira página, porque o Gonçalo Júnior comenta sobre ela, o movimento de câmera, o ângulo que o Flávio Colim colocou na diagramação. Bom, a narrativa é bem fluida. Então a narrativa mistura momentos em que os personagens estão refletindo sobre o que é aquele mistério, quem é esse lenhador maldito, tentando encontrar uma maneira de achar essa pessoa, e momentos de porrada pura, é isso mesmo, tem muita porrada aí em alguns momentos, e o Flávio Colim, novamente, ele usa todos os recursos da narrativa gráfica que ele tem à disposição e que ele foi desenvolvendo. Temos closes, temos os pensamentos, temos as legendas, temos movimentos, no mesmo quadro a gente percebe o movimento das lutas principalmente. Então é uma história que vai fluindo lá no interior de Santa Catarina, na cidade onde o Flávio Colim morou. Então tem muito regionalismo. O Flávio Colim, ele ambientou muito bem o local, a região e o linguajar também do pessoal ali naquela época. Logicamente estamos falando aí dos anos 50, 60. Então é uma história que flui bacana, com 48 páginas, como era de praxe lá as revistas do Anjo, e vocês vão curtir então no formato original, com as anotações do Colim, e uma história que no final, sim, em um momento, o Flávio Colim até usa um pouco de terror psicológico ali. Um dos personagens, ele consegue mostrar, ele consegue nos passar o medo que esse personagem tem de um outro personagem. Então confira aí, O Anjo, O Lenhador Maldito, edição do artista, com um belo artigo do Gonçalo Júnior, editado pela Figura Editora e produzido por quem? Por eles, Álvaro Aguiar e Flávio Colim. Confira. E agora vamos falar da minha colaboração no fanzine QI.
Primeiro eu quero agradecer ao Edgar Guimarães, que é o capitão do QI, o idealizador, o editor, o diagramador, tudo, logicamente, é um fanzine, então o QI já dura aí muitas décadas. Então obrigado, eu vou começar a colaborar com artigos ou com encartes. Então você já pode conferir o primeiro artigo que está aí no ar também, graças ao Henrique Magalhães, lá no sítio da Marca de Fantasia. Todos os QIs, historicamente, ele também fez um belo resgate. Todos os QIs estão publicados no Marca de Fantasia. Então, essa edição você vai encontrar lá. Eu estou falando sobre HQs mudas. Confira lá. Então, veja o site aí da Marca de Fantasia e procure o seu QI. Obrigado, Edgar Guimarães. Obrigado, Henrique Magalhães. Muito bem. E, por fim, vocês vão encontrar lá no canal ali no YouTube do HQ Além dos Balões Nova Fase, mais um resgate histórico. Desta vez, a visita que fizemos ao estúdio do Márcio Baraldi. Isso, ele mesmo, o cartunista mais rock and roll do Brasil, contou um pouco sobre o seu processo de criação, sobre o lançamento. Ele estava lançando um novo Roco Louco naquela época. Ele mostrou todo o seu histórico, todo o seu arquivo de pesquisa, arquivo de histórias, arquivo de referências. Ele tem muita referência lá, muitos DVDs também de bandas de rock, quando ele direciona para esse tipo de quadrinho. Então confira lá, HQ Além dos Balões, Nova Fase, o resgate histórico, estúdio do Márcio Baraldi. Veja lá. E o programa? O programa fica por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. HQ Além dos Balões.